A paz do Senhor, igreja. Estamos aqui mais uma vez gravando este vídeo e dando continuidade de algumas passagens na palavra de Deus, falando como nós devemos aprender a servir igual Jesus serviu. Aleluia. Aqui o esboço fala sobre lavar os pés dos discípulos. Esta passagem se encontra em João 13, do verso 1 ao 7. Espero que Deus venha dar as instruções, que o Espírito Santo de Deus venha ser com cada um que está ouvindo este vídeo e comigo também, para que nós possamos entender verdadeiramente o serviço a Deus. Vamos lá. Capítulo 13, do verso 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, o que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés, os discípulos, e a enxugá-los com a toalha que estava cingindo. E aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Jesus aqui dá um exemplo, antes de começar na informação do esboço desta Bíblia. Depois, aleluia, depois da ceia, levantou-se Jesus. Jesus levantou-se depois de ter feito a ceia, depois de ter participado da ceia com os seus discípulos. Tirou as vestes e tomou uma toalha e cingiu-se. Ou seja, ele tirou a roupa dele, ficou nu, pegou uma toalha e cingiu-se a cintura. E pegou uma bacia, depositou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Exemplo para nós, igrejas, fazer o que é certo após a ceia. A instrução não está vindo de mim, está vindo da palavra de Deus. Mas hoje, aqui, o Senhor vai nos ensinar como servir verdadeiramente a Cristo. A palavra do Senhor, ela ensina a nós. E nós vamos entender aqui na explicação deste esboço como verdadeiramente é o serviço de acordo com o que Deus quer que nós façamos. Amém? De acordo com o costume judeu, lavar os pés do amo ou do seu senhor ou dos seus convidados era um dos deveres de um escravo estrangeiro, mas nunca de um escravo judeu. Tal a humilhação de que este serviço produzia. Possivelmente, quando Jesus se aproximou de Pedro para lavar-lhes os pés, este numa atitude própria de sua natureza impulsiva, deve ter levantado as pernas quando exclamou de maneira categórica: Tu lavas-me os pés a mim? Nunca me lavarás os pés. Está no verso 6 e 7. A atitude inesperada de Jesus em lavar os pés, dos seus discípulos deixou Pedro e os demais discípulos perplexos, pois eles não podiam compreender como aquele que
acreditava ser enviado de Deus, o Messias prometido, o futuro rei de Israel, poderia assumir uma postura tão humilhante de servir a mente do ser humano aonde está. Pelo poder do Espírito Santo, pelo caráter do cristão que é renovado diariamente, pela porção diária que Deus nos dá em amor, na carne é muito difícil discernir isso. Se a gente fizer isso humilhantemente, servir, seremos como Jesus na sua plenitude. Jesus era mestre e como tal tinha o direito de ordenar o que o servissem. Porém, em vez disso, surpreendentemente, ele quem os serviu. O servo não é maior do que o seu senhor, foi o que Jesus ensinou desta maneira, e o senhor se torna-se um servo. O que se pode esperar daqueles que devem servi-lo? Como esta atitude, Jesus estava dignificando o serviço, bem como aquele que o prestava, mostrando aos seus discípulos que todas as eras que aquele que o fez e os outros se sentirem importante, esse sim é verdadeiramente importante aos olhos de Deus. Não fazendo nada querendo tirar algo das pessoas. Fazer isto verdadeiramente para a obra. Não querendo se aparecer para os homens. Fazendo aquilo que a palavra do Senhor ensina, que diz a palavra. E Deus, que está com seus olhos e ouvidos atentos, Ele vai nos olhar e vai ver que é importante isso que nós faremos. Em sua vida e ensino, Cristo deu um perfeito exemplo de abnegado, serviço relevantemente, relevando a extraordinária verdade de que Deus não vive para si, porque toda a sua vida Jesus esteve sujeito à lei do serviço, serviu a todos com humildade, abnegando, deixando-nos o exemplo da advertência. Todo aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o servo de todos. Está em Mateus 20, 26. Jesus, antes de se tornar homem, era servido por todos. Um dia, porque serviu a todos, quando andou aqui na terra, por todos será servido e honrado novamente no céu. Todos aqueles que puderem partilhar desse momento especial, participando com ele dessa alegria, deve seguir-lhe o exemplo, vivendo uma vida de serviço abnegado a Deus e aos semelhantes, que o Espírito Santo a leve a compreender ou leve a compreender que aquele que não viver para servir, não serve para viver. Muito forte esse final dessa explicação. Que o Espírito Santo o leve a compreender que aquele que não viver para servir, não serve para viver. Aqui está falando sobre o reino de Deus, o lado espiritual da graça de Jesus sobre as nossas vidas. E nós venhamos buscar exemplos sobre esta mensagem, sobre verdadeiramente servir com amor. A palavra fala aqui que Jesus ele cingiu a sua cintura com a toalha. Durante eu, aleluia, me rendeis aos pés do Senhor, ao confessar o meu pecado a Cristo, aonde eu congreguei com a igreja, com os amados, eu nunca tive o prazer de contemplar isto. Igreja do Senhor.
Que Deus venha trazer este mover ao nosso meio, mas não de maneira que a gente venha querer se aparecer, mas que a glória de Deus venha, aleluia, ser neste dia, como Jesus, aleluia, foi e é até os dias de hoje, servindo na sua grandiosidade para mostrar a simplicidade do Evangelho de Deus. Não estou aqui falando dos líderes eclesiásticos que hoje nós temos perante o século, mas que a igreja do Senhor tem que ter ordem, tem que ter decência, em buscar o reino de Deus e a sua justiça com amor, em amor, se compadecendo com os seus, aqueles que têm necessidade de ser servido pela igreja. Que Deus abençoa. Nos próximos vídeos nós vamos estar falando mais sobre isso. Que Deus, na sua plenitude, venha derramar o espírito de sabedoria para conosco, para cada um que está vendo esse vídeo. E que nós possamos, aleluia, servir verdadeiramente como a igreja do Senhor. E o Senhor Jesus venha ser glorificado em nosso meio mais e mais. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Sou grato à igreja que está ouvindo todas as informações que a palavra do Senhor está me dando e eu estou compartilhando para a honra e glória do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça e a paz e as doces consolações do Espírito Santo venham ser com a igreja do Senhor que espera a volta dele, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Fica em paz com Deus. Que Deus possa te dar sabedoria, como eu venho buscando também. Não sou melhor que ninguém, nem quero ser melhor que ninguém. Simplesmente a maneira que o Senhor está colocando no meu coração de servir é instruindo a palavra dele na servidão. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.